Bom dia, povo de Deus. Que o Espírito Santo abençoe vocês. Estamos aqui em mais um dia, em mais uma oração, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Eu preparei aqui, ovelha amada, alguns versículos que eu quero que você, por favor, leia comigo aí, abra aí a sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 13, por favor, por gentileza. Atos 13, a partir do versículo 2. Talvez você não saiba quem escreveu o livro de Atos, mas eu vou falar para você. Quem escreveu o livro de Atos foi o apóstolo Lucas. O apóstolo Lucas escreveu 2 livros, Lucas e Atos. E aqui no livro de Atos, no capítulo 13, a partir do versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos de mim, a Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, e despediram o Espírito Santo, e os despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleuécia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinha também a João como cooperador. Veja que eles foram. Tem outro versículo para a gente ler, Mateus 17, 21. Mas antes eu quero explicar. Você vê que eles foram debaixo de uma preparação. Tem muitas pessoas fazendo as coisas, até para Deus, despreparadas. Você já viu? Imagina um médico despreparado. Imagina, já houve até casos de falsos médicos, Falsos policiais, tem falsos pastores, tem falsos advogados, tem falsos dentistas, tem falsos motoristas, tem falsos. O falso, ele tem toda a esfera da humanidade. Judas, por exemplo, ele era um traidor. Então, mas ele estava ali no meio de Jesus. Então, a pessoa que deseja agradar a Deus, servir a Deus, ter Deus como seu aliado, ela precisa se preparar espiritualmente para servi-lo, para honrá-lo, Você não pode, de maneira alguma, servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Esse versículo aqui, ele do livro de Atos, nos ensina que muitas vezes o jejum, ele é uma forma de nos fortalecer contra as tentações e contra os males espirituais. Ovelha amada, a gente precisa aprender, ovelha, ter autodisciplina. Autodisciplina. É verdade. Nós precisamos procurarmos estar ali, no prumo, na linha de Deus, no caminho de Deus. Ou do contrário, a gente vai ser mais um na fila do pão. Mais um que o diabo não vai respeitar. Vai olhar assim e vai dizer: quem é você? Porque muitos, infelizmente, estão não ganhando almas, mas tirando as almas do reino de Deus, por conta dos seus comportamentos, das suas atitudes, por conta da sua fé falsa. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que elas têm uma fé que não funciona. Nem na vida delas. E se não funciona na vida dela, como é que vai funcionar na vida dos outros? Peraí. Se a pessoa tem a fé e a fé não funciona na vida dela, como é que vai funcionar na vida dos outros? Então aqui, ovelha, é
direcionamento que eu estou falando aqui, do jejum, para a gente procurar buscar em Deus o quebrantamento, o arrependimento. Diante de Deus a gente tem que estar, ovelha, de forma certa. Deus não vai de maneira alguma aceitar a gente todo torto. Ele disse: vinde como estáis. Você pode até ir da forma que você está, mas quando você chegar em Deus, você precisa se endireitar. E se você não consegue se endireitar, deixa Ele te endireitar, deixa Ele te mudar. Mas infelizmente tem pessoas que não deixam Deus mudar elas. Tem pessoas que Deus já está tentando está marcando um compromisso de mudança com elas há muitos anos. Tem pessoas que Deus está marcando um compromisso de mudança com elas há muito tempo e elas não deixam. Elas não deixam. Então, ovelha, dentro de uma batalha espiritual, ou a pessoa pratica a fé, ou ela sabe usar a fé. É que nem, por exemplo, imagina uma tropa de policial. Por que quando existe o concurso, não é isso? O concurso público. Vou dar um exemplo do policial. Vou dar exemplo do policial, que é um membro da segurança pública. Então o policial, ele se inscreve para aquele concurso, né? Ele começa a estudar ali o edital, ele começa a ver o que vai cair na prova. Ali é teoria, a teoria, né? A letra, as questões, o que cai, o que não cai, né? Enfim, mas na prática, ele depois vai ter que tomar um curso, ele vai ter que passar por uma formação, ele vai passar por uma academia para saber manusear a arma, para saber ter equilíbrio emocional. Ele vai ter que ter, ovelha amada, por isso que você ouve muitos casos aí, não só de policiais, mas até de pastores, que dão mau exemplo, mau testemunho. Mau testemunho. Infelizmente, muitos estão sendo um péssimo exemplo, né? Se a pessoa não é testemunho, ela não pode de maneira alguma, representar Deus. Se a pessoa não honra a Deus, ovelha, você acha que ela vai te honrar? Vou usar agora a frase da missionária Cleia. A missionária Cleia é uma das missionárias muito inteligente, é uma mulher muito sábia, muito prestativa, muito espiritual. E ela costuma dizer: pastor Evaldo, quem não aprendeu o princípio de honra nunca vai ter, quem não aprendeu o princípio de honra vai ter dificuldade de servir a Deus. Porque se você não honra quem você vê, você vai honrar quem você não vê? Então aqui, ovelha, o jejum é uma prática associada à intercessão fervorosa. O jejum, ovelha, nesse versículo que a gente leu, ele nos ensina que o jejum, ele nos ensina a aplicar o nosso coração em Deus. Pra você ter noção, o jejum é uma oração em silêncio. O jejum é uma busca por a intervenção divina. Por isso que Esté jejuou. Ela jejuou, não foi simplesmente para dizer: estou sem comer aqui, estou sem comer. Não, ela jejuou porque ela disse: eu preciso resolver algo, preciso mudar uma situação, eu preciso que Deus mude. O diabo, ele tem medo do jejum. Porque quando você jejua, ovelha amada, é como se você estivesse colocando, ovelha, fogo no diabo. Colocando fogo no diabo. Imagina você pegar um fogo e colocar na vela. Ela vai derreter. Ela vai derretendo. E não demora muito não. É rápido. Assim é a tua vida na mão de Deus. Tu vai quebrando o mal. Tu vai quebrando ele. Tu vai destruindo ele. Tu vai neutralizando as forças dele. O jejum. Vamos ler o outro versículo, por favor? Lá de Mateus 17. Mateus 17 diz assim, versículo 21. Mateus 17, 21. A palavra do Senhor
ela diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas vezes coisas dos anciãos, e padecer muitas coisas dos anciões, e dos principais sacerdotes, e dos escribas. Perdão, estou lendo errado. É 17, 21. Eu estava lendo 16. Mas esta casta não se expulsa, senão por meio de oração e jejum. Mateus 17, 21. Está falando daquele episódio, daquele jovem que tinha um problema espiritual, e o pai levou aos discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar o mal que estava naquele rapaz. Aí o pai procurou Jesus e disse: Jesus, eu já tive até nos teus discípulos, mas eles não conseguiram me ajudar. Aí Jesus foi e libertou o menino, e o menino ficou bom. E depois os discípulos, em particular, perguntou para o Senhor: Senhor, por que a gente não conseguiu? Aí Jesus disse: ó geração incrédula, porque, ovelha amada, o jejum ele quebra a incredulidade. O jejum quebra o diabo, o jejum quebra tudo aquilo que não provém de Deus. Aí Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, ó geração incrédula, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Os discípulos questionaram por que eles não conseguiram. Jesus falou: claro, vocês não conseguiram porque vocês não têm alinhamento espiritual, vocês não têm determinação, vocês não têm vida espiritual aliada, vocês não jejuam, vocês não oram. Lembra quando Jesus subiu ao monte com alguns discípulos para orar? Enquanto Jesus estava orando, ele estava dormindo. Infelizmente, tem muitas pessoas, até dentro das igrejas, brincando, dormindo. Eu quero orar agora, ovelha. Eu quero orar, nesse momento, pedindo ao Espírito Santo. Você tem fé de fazer um jejum agora? Ficar a manhã inteira em jejum? Você que está me assistindo agora, 5h13 da manhã, 5h13 aqui no Mato Grosso do Sul. Pastor, eu estou ouvindo essa oração 6h13, 7, 8, 9, 10. Você tem fé de fazer um jejum hoje? Hoje? Então vamos orar. Pai amado e querido, aqui nós já vamos abrir o jejum. Esse jejum, Senhor, está sendo aberto hoje para resolver muitas causas, muitas situações pendentes, muitas situações, Pai, que infelizmente era para ser resolvida ano passado e não foram. Olha aí de novo essa pessoa batendo a cabeça com esse problema de novo. O mesmo problema que infernizou a vida dela ano passado. A mesma situação, a mesma dor, o mesmo sentimento, a mesma coisa que atrapalhou ela ano passado, de novo agora. Então eu quero te pedir, vai quebrando, vai destruindo. Nós aqui abrimos o jejum, tá combinado, tá marcado, tá ligado. Abrimos esse jejum agora para te pedir, fortaleça, renove, abençoe cada filha tua, cada filho do Senhor, e o teu nome seja glorificado, exaltado, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Nós abrimos o jejum, nós abrimos esse jejum agora. Esse jejum está aberto. Alguns vão entregar meio-dia, outros vão entregar às 13, outros 14, outros às 15, enfim. E que nós possamos ficar durante esse período em espírito, em consagração, que nós possamos ficar nesse período
de santificação, de vigilância, orando, louvando, pensando nas coisas do Senhor, santificando a nossa vida, e o teu nome seja glorificado. E quem crê, diga que assim seja, e graças a Deus. Amém? Deus abençoe. Eu quero orar agora pelos dizimistas dessa obra. Quero orar pelas pessoas que estão fazendo seus votos. Pai, abençoa cada dizimista, cada ofertante, aqueles que estão fazendo o seu voto, seu propósito, aqueles, meu Pai, que estão, Espírito Santo, apresentando suas vidas ao Senhor nesse momento. É isso que eu declaro, é isso que eu profetizo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, um bom dia e até o cair da tarde, em nome de Jesus.